Olá, eu sou a Aline Rodrigues da Periferia em Movimento. O Instituto Água e Saneamento, o IAS, me convidou para apresentar a 4ª temporada da série Saneamento tem Solução. Essa série mostra que é possível levar saneamento para todas as pessoas em todos os lugares. Nesse episódio, a gente vai conhecer a Cartilha do Saneamento, um projeto do Ressuscita São Gonçalo, uma organização da sociedade civil que busca promover melhorias para a cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Ressuscita São Gonçalo surgiu em 2018 para aproximar os cidadãos da construção de políticas públicas através de geração, organização e difusão de dados e pesquisas. São Gonçalo é a 3ª maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Tem quase 900 mil habitantes e um enorme déficit nos serviços de saneamento básico. O pessoal do Ressuscita São Gonçalo acredita que acesso à informação é um elemento fundamental para lidar com essa situação. Eles elaboraram uma cartilha do saneamento, que traz dados do território sobre os 4 elementos do saneamento básico. A gente espera que a cartilha elaborada pelo Ressuscita São Gonçalo possa inspirar iniciativas de educação semelhantes, voltadas ao saneamento. Escolhemos a pauta de saneamento por conta de 2 fatores. O primeiro foi por conta desse processo de concessão dos serviços de água e esgoto da SEDAI para uma empresa privada, que aí também houve um repasse para o município de um montante de uma grana, que a gente também debateu enquanto sociedade civil com outros movimentos sobre qual seria esse destino, se realmente seria investido na cidade. Então foi o nosso primeiro pontapé para esse tema. E o segundo foi os dados que mostravam que São Gonçalo tinha uma desigualdade muito grande quanto ao saneamento. Foi uma das 10 piores cidades entre as 100 maiores do Brasil, com um índice péssimo em saneamento. Isso comparado com a nossa vizinha Niterói, né, que foi uma das melhores cidades nesse índice, já deflagra aí a imensa desigualdade social que a gente tem na nossa cidade e a importância desse tema do saneamento. Os dados da pesquisa Saneamento para Quem foi feito principalmente pela internet, essa coleta, usando dados de fontes oficiais, tanto federal, estadual ou em âmbito municipal. Ela foi feita nas categorias de saneamento, né, pensando água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. E também foi criado alguns infográficos com esses dados para que se tornasse mais acessível para a população, né? Que esses dados também fossem interessantes. E nessa coleta de dados a gente percebeu muitas questões, né? Como, por exemplo, algumas questões graves em São Gonçalo, como, por exemplo, saber que 9,9% da nossa população não tem acesso à água na sua torneira de casa, e outros dados também conflituosos, né? Então a gente percebeu que, por exemplo, sobre o tratamento de esgoto em São Gonçalo, a gente tinha em âmbito federal um dado dizendo um número, e em âmbito estadual um dado dizendo outro número. Então a gente percebe algumas discrepâncias e que a gente também quis mostrar isso nessa pesquisa, que os dados também precisam ser aprimorados para que o poder público atue de maneira significativa para essa questão do saneamento. O Ressuscita São Gonçalo, né, é um grupo que busca criar pesquisas para incidir nas políticas públicas da cidade. O trabalho de conscientização da população, né, relacionado a saneamento, a gente tem feito muito através de internet, né, divulgando os dados que a gente coletou durante a construção da cartilha de saneamento, e também a gente fez uma distribuição da cartilha para profissionais, para professores que atuam aqui em São Gonçalo. Então a gente acabou tendo essas 2 frentes, né? Uma, né, mais internet, e outra assim, mais em sala de aula através dos professores. A cartilha a gente fez uma divisão de 4 pontos, né? Hoje em dia o que a gente percebe aqui dentro do município, que são pontos de maior dor, né, principalmente esgoto, né, que é um ponto que realmente os nossos índices são muito baixos, né? Somos uma das piores 5 cidades, né, assim, do Brasil relacionada a índice de saneamento. É muito esgoto sendo jogado in natura nos nossos rios, então é um ponto que a gente vê que é uma dor muito grande do município. A questão da drenagem, né, que a gente sofre muito com as enchentes durante, né, principalmente o verão. Então é um ponto que é isso, qualquer chuva, a cidade, desde o centro às áreas mais periféricas, a gente
né? Muitas pessoas seguem perdendo seus bens, então acho que é outro ponto. E em relação a resíduo, que a gente observa é que, apesar das pessoas terem coleta de resíduo nas suas casas, não existe uma iniciativa de coleta seletiva que inclua as cooperativas aqui do município. Então é um ponto também que a gente observou muito na cartilha. Enfim, o quarto ponto é a questão da água, onde, apesar de que mais do que 90% da população gonçalense receba água segundo os índices oficiais, temos alguns casos a serem destacados, que são em Itaoca, onde diversas famílias próximas ao antigo lixão dependem de uma fonte de água comum, e a parte rural do município, onde coletamos relatos recentes de agricultores que sofrem com a falta de água, já que a única forma de obter esse recurso é a construção dos próprios poços artesianos, que é um processo caro. Então, é uma coisa que impacta muito as mulheres dentro da comunidade, principalmente mulheres pretas, mães solos, que precisam acordar cedo para carregar água para dentro da sua casa. Então, se ficar 2, 3 dias sem cair água, aquelas mulheres têm que sair do seu território para buscar em outro local. A falta da água dentro da minha comunidade, ela causa um impacto enorme dentro dos moradores, principalmente para os que moram no fundo do antigo lixão, porque a pessoa tem que sair de casa para pegar água, tem que usar um bicozinho clandestino para a água chegar na sua casa, porque é uma borrachinha que vem de longe, que é da entrada até chegar nos fundos do antigo lixão, é uma caminhada enorme. Eu que moro um pouquinho para frente, se eu ligar minha bomba e tiver uma bomba mais forte do que a minha, eu não pego água. Então a gente criou a partir daí o circuito de saneamento com o apoio da Casa Fluminense, e a gente fez esse roteiro que começou na área de produção ambiental do Engenho Pequeno, que é onde tinham as nascentes da nossa cidade. Hoje em dia, por conta de várias questões, secaram. O segundo ponto do roteiro foi exatamente aqui nessa Praça dos Combatentes, que a gente fez uma caminhada pela Maria Rita, onde tem a bacia do Rio Marimbondo, que infelizmente é conhecido como um esgoto a céu aberto. E o nosso último evento foi na Praia das Pedrinhas, onde a gente concluiu todo esse processo com uma conversa com especialistas, com o poder público, movimento social, para que a gente debatesse essa pesquisa de saneamento e essa questão na nossa cidade. Então a gente faz essas entregas desse material físico tanto nos eventos que a gente cria, quanto, por exemplo, via online, e dando para parceiros que a gente conhece pelo caminho, né? As maiores dificuldades que a gente nota com relação ao projeto às vezes ter algum tipo de vitória, né, assim, um pouco mais contundente, uma vez que saneamento não é um tema também que é tão simples de ser resolvido. Às vezes é isso, uma drenagem, para ser solucionada, precisa de um projeto, precisa de todo o investimento. Então a gente sabe que o trabalho que a gente faz é um trabalho de anos. Então acho que é um grande desafio manter, né, essa mobilização que a gente consegue fazer quando está construindo material, manter por anos até o momento que a gente vai conseguir uma vitória assim, interessante, assim, ou uma construção, uma obra. Além de falar dos conteúdos programáticos, eu gosto também de contextualizar no relato pessoal deles, né, na experiência de cada um. Então a gente vai falar qual a relação de vocês com a água, como que era antes, como que é hoje, como que é o abastecimento de água na casa de vocês, como que é o estado dos rios aqui de São Gonçalo, como que era antes, como que vocês se lembram e como que é agora. Os rios estão muito poluídos, né? Os rios estão muito sujos. Vocês veem rios perto da casa de vocês? A gente vê só valão. Tá, o que tem nesse valão? Tem jacaré, tem garça, tem muita lama, muito esgoto e tem muito lixo. Pô, por que tem tanto esgoto? Por que tem tanto lixo? Né? Qual é o tratamento que a gente dá ao nosso esgoto? Qual é o tratamento que a gente dá para o nosso lixo? O que acontece quando chove? O valão enche. E aí, como é que fica a nossa saúde no meio disso tudo? Então, a partir de água, chuva e rio e do conteúdo programático, a gente acaba falando tudo de saneamento básico. A cartilha de saneamento básico do Ressuscita, ela me deu 3 possibilidades para além do que eu já fazia antes, né? Primeiro, ela me traz dados, né? Dados objetivos, dados estatísticos, né? Muito bem apresentados, muito bem trabalhados.
A segunda possibilidade que ele me dá é a de trazer relatos pessoais, né, relatos in loco, de moradores de outros locais que não lá na Trindade, aonde eu dou aula, né, e aonde meus alunos moram. E a terceira possibilidade é de apresentar para eles um coletivo que atua em São Gonçalo, formado por gonçalenses, que se organiza de uma forma que, no geral, eles não conhecem. Os alunos receberam muito bem a cartilha. Eu trabalho essa cartilha como uma espécie de livro paradidático. Para mim, como cidadã, mudou muito, porque eu pude levar para o pessoal dentro da minha comunidade um pouco do conhecimento do que eu aprendi fora. Porque pra gente que mora dentro de uma comunidade, pra gente é normal tudo que a gente passa ali, o que nossos pais passaram, o que nossos avós passaram. Pra gente é normal, e eu pude perceber que não é normal o que a gente estava passando ali dentro. A falta de saneamento básico, a falta de política pública, não é normal o que o morador vive dentro da comunidade. Porque muitas das vezes a gente titula aquilo ali como normal. Mas não é, no fundo a gente sabe que não é o que a gente passa. Eu conheci a cartilha de saneamento através de um curso de agrofloresta que eu fiz. Aí nesse curso eles levaram umas 10 mulheres para conhecer a APA, uma coisa que eu nem sabia que existia em São Gonçalo, era aquela APA. Aí eles falaram sobre a cartilha de saneamento, a importância dela, e aquilo ali me despertou um interesse enorme. O custo da cartilha para a elaboração dela, difusão, né, o circuito também, né, incluindo ele, foi cerca de R$10 mil. É claro que ali tem uma parcela muito grande de trabalho voluntário, né, que veio mesmo do Ressuscitação Gonçalo, mas a gente teve ali, para a elaboração em si, deve ter sido uns 4 mil, por volta de 4 mil, e o circuito, incluindo 3 atividades, foi uns R$6 mil para execução. O financiamento veio através da Casa Fluminense, a gente se inscreveu para o Fundo Casa, que é um financiamento anual que eles abrem, né? E aí a gente ganhou, e aí além do circuito, nessa época, a gente conseguiu também uma parte do recurso para a nossa formalização. Então aí foi bem legal esse processo e, enfim, muito gratificante também. A dica para quem quer construir um projeto com impacto na sociedade, né, na comunidade, primeiro, acho que é se mobilizar junto com outros grupos da sociedade civil. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente. Criar redes, né? Porque é isso, lutar e gritar, né, pedir seus... Né, solicitar mesmo que seus direitos sejam atendidos, eu acho que é uma construção que precisa ser coletiva, né? Não pode ser uma pessoa gritando. E quanto mais pessoas, melhor. Então, acho que esse é um jeito que a gente do Ressuscita trabalha muito, que é realmente fortalecendo redes de projetos. Então, a gente vai nos eventos dos outros grupos, a gente constrói junto, vai em discussões, a gente tá ali também presente. E também quando a gente chama a galera, vamos discutir isso, né, que realmente, que são problemas comuns, né, que a gente observa, a galera tá junto, cola, vem, discute, né, e aí eu acho que esse é o ponto mais importante, assim.